O problema de debater com o Bozo é que ele é um mentiroso compulsivo. Tá porra. É um negócio impressionante. Eu pensei que o Maluf que era mentiroso, porque eu faço política há 50 anos. Todo político é mentiroso, Lula? Não é verdade. Não é verdade. Deixa eu lhe falar uma coisa. É que se cria uma imagem do político que causa prejuízo à política. Tá. Você tem político sério de direita, você tem político sério de esquerda. De fato. Você tem político sério de centro. Sabe? Você não precisa mentir. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias. Ele, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente, tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. O cara levanta 1h da manhã para contar a mentira na internet. Recentemente, né? Ele levantou 1h da manhã para tentar corrigir a maluquice que ele fez de ir na casa das meninas que prestam serviço, que trabalham, sabe, para achar que elas estavam, sabe, fazendo qualquer coisa errada. Ele foi lá com segundas intenções. E depois percebeu a bobagem que fez, então resolveu acordar 1h da manhã desesperado e dizer que o PT que é o culpado, que o PT não sei das contas. Ele hoje... Ó, é difícil realmente defender aquilo ali que aconteceu e tal, mas você não acha também que é um... Assim, ó, pelo amor de Deus, assim, todo mundo, quem me conhece sabe que eu não sou bolsonarista, sabe também que eu não sou petista, e eu tô tentando ter uma conversa, assim, franca contigo. Então, ó... Eu quero sair daqui tentando ganhar o seu voto. Quem o voto sabe? É sigiloso, porra. Quem sabe? Eu não tenho que falar pra ninguém. Verdade. Mas, ó, eu acho que às vezes existe um exagero, e assim, falando especificamente do Bolsonaro, que, porra... Tu realmente acredita que ele é pedófilo? Assim, tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele seja pedófilo. Deixa eu lhe falar, ele se comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade. Nem favelado, nem trabalhador, nem sindicato, nem mulher, nem negro, nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. O interessante é que assim, ele falou isso acho que em 2 oportunidades ao vivo. Sabe, assim, eu acho meio um tiro no pé, não sei, é porque que nem o lance de virar jacaré. A galera pegou, o Bolsonaro falou que se tomar vacina você vai virar jacaré. Não era exatamente isso, né? Ele tava meio que falando ali que não sabia qual que eram as paradas, ninguém de boa fé acredita que ele falou mesmo que as pessoas vão virar jacaré. Não, deixa eu te contar uma coisa, ele fala isso ao vivo na televisão e no rádio, ele não mede as consequências. Isso é verdade. Quando dá caca, é que ele então tenta te explicar, porque aí o pessoal da política falou, cara, você tem que pedir desculpa, você tem que inventar qualquer coisa. Mas ele tem uma propensão de falar bobagem. Bom, tem uma propensão de mentir. No debate da Bandeirantes, o que eu acho engraçado é que antigamente a gente dizia, porra, o cara mente nem fica vermelho. O Bolsonaro mente descaradamente, sabe, de coisas mais absurdas que acontecem, e ele tenta passar aquilo como se fosse verdade. Ele tem uma rede poderosa de robôs, em que ele consegue fazer com que essas mentiras cheguem a todo mundo em tempo real, e daqui a pouco você está se explicando, tem que ficar se explicando. Sabe? Eu já tive que lidar com robô mesmo. É uma coisa delicada, sabe por quê? Eu pelo menos, não estava acostumado a fazer política assim. Eu fui candidato contra o Collor, eu fui candidato contra o Fernando Henrique Cardoso, eu fui contra o Serra, contra o Alckmin. Ou seja, é uma coisa civilizada que você discute o Brasil. Você vai para a televisão para defender o teu programa. Eu quero propor isso para o Brasil. Sabe, com ele é impossível. É impossível. Ele não teve programa em 2018 e não tem programa agora. Sabe? E ele vive de mentira. Ele vai contando as mentiras dele, vai contando a mentira dele. E na rede social é uma contradição, porque a imprensa escrita costuma provar as mentiras dele. Mas na rede social, ele faz um ato com 5 pessoas, filma só a cabeça das 5 pessoas e fala que uma multidão.
Sabe? É isso, disso que ele vive, disso que ele se sustenta. E eu fico triste de saber que muita gente no Brasil se deixa enganar por isso. Sabe, tem coisa que eles falam que não tem cabimento. O Lula vai fechar a igreja. Já ouviu falar isso? Também acho que não tem nenhum cabimento. Deixa eu te contar, fui pra eu... mim é parecido com o lance do virar jacaré. Cara, entendeu? deixa eu te contar, fui eu em 2003 que sancionei a lei de liberdade religiosa nesse país. Ele era deputado, ele sabe disso. Fui eu, em 2010, que criei a Marcha com Jesus. Então, veja, eu defendo a liberdade religiosa porque eu acredito que a fé é uma coisa sagrada, cada pessoa exerce como bem entender. E eu defendo todas as religiões, a evangélica, a católica, o budismo, sabe, o islamismo, a religião judaica, a religião de matriz africana. Eu defendo tudo. Será que é por isso que ele detém a maioria do voto evangélico? Porque você é mais todo mundo? Olha, possivelmente ele tem uma fábrica de contar mentira também junto a setores da igreja evangélica. Porque os evangélicos têm gente muito séria, são muitos trabalhadores, gente pobre que trabalha. Eu era presidente do sindicato, eu convivia com centenas de metalúrgicos evangélicos. Sabe? Agora, o que a gente tem lido na imprensa todo dia, tem lido em imprensa brasileira e estrangeira, é de determinados pastores que funcionam como se fosse, sabe, um candidato, ameaçando as pessoas, ameaçando, dizendo que nós somos contra a religião, que nós vamos fechar a igreja, que quem não votar no Bolsonaro vai não sei da conta, sabe? Então, é essa mentira. Você não tem tempo de discutir o futuro, porque você fica tendo que prestar conta das mentiras e desmontando as mentiras que os caras contam todo santo dia. E todas as mentiras que você vê todo dia, essa mamadeira de piroca na campanha do Haddad, é uma coisa tão absurda que a minha cabeça não tem lugar para guardar uma coisa dessa. É tão inverossímil, sabe, que eu fico pensando, ninguém acredita. Também achava que ninguém acreditava. Mas tem gente que acredita. Tem. Hoje eu descobri, se você passar na Praça da Sé e você ficar olhando para o céu e gritar, olha um elefante voando. Tem gente que fica olhando porque acredita que vai aparecer um elefante voando. Tem gente que compra bilhete vencido, achando que vai ganhar. Ou seja, então, Igor, é uma preocupação constante em criar uma civilidade nesse país em que as coisas se transformem em coisas mais sérias. O povo não pode ser enganado todo dia, toda hora com mentiras. As pessoas de boa vontade, as pessoas de bem que trabalham, sabe? As pessoas que querem cuidar da sua família com muito carinho não podem viver nesse nível. É muito ruim, eu posso te garantir que com os meus 76 anos eu nunca tinha visto nada igual. Nada igual. Tá? É uma fábrica poderosa de contar mentira. Você não sabe de onde vem o dinheiro, você não sabe aonde é que estão os robôs. Sabe? É uma coisa... E todo dia, todo santo dia, você tem uma mentira, uma aberração. Que você fala, bom, o cara que acredita nisso é louco. Na verdade, quando você fala, você está ofendendo o cara que tem uma deficiência mental, porque, sabe, o cara que acredita nisso é pior do que isso. E o Bolsonaro funciona como se fosse um psicopata. Para ele, tudo pode ser transformado numa mentira. Ele vem aqui, ele mente, ele vai no debate, ele mente, ele vai na reunião do Congresso, ele mente, ele conta uma história, depois ele percebe que fez bobagem, ele tenta descontar aquela história, tenta construir. É assim. Você veja o discurso dessa Damares outro dia, não sei se você acompanhou, falando de criança, é uma coisa tão absurda, que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Não é possível. As pessoas dizem... E tu, se eleito, vai ter que lidar com ela lá no... Pois é, essa gente foi eleita, e essa gente você tem que lidar com ela. Pois é, assim, se tu for eleito, tu vai ter que lidar com uma galera... Agora, sabe o que acontece? É que lá também o jogo é mais duro. Porque lá também não tem bobo. O bobo ficou de suplente. Sabe? Então ela também vai enfrentar pedreira no exercício do mandato dela. Ou seja, você elegeu algumas pessoas que, sinceramente, o Brasil não merecia. Tem uma piada antiga que diz o seguinte, que
Estava Foi o reunido. povo que escolheu. Estava Cuidado reunido. com isso, Eu Lula. sei, é isso mesmo. Estava reunido um americano, estava reunido um francês e um japonês falando da qualidade do seu país. Os americanos reclamando dos furacão, que Deus foi injusto que colocou furacão, que Deus foi injusto que colocou muita neve, sabe, no outro país, que Deus foi injusto porque colocou muito vento no nosso país. E aí o cara falou, porra, mas você só cuidou bem do Brasil, no Brasil não tem furacão, não tem tufão, não tem terremoto, não tem vulcão. E Deus falou, você vai ver a classe política que eu vou colocar lá. Junho de 1978, eu não era nem nascido ainda, Não. porra. E eu dizia, eu não gosto de política e nem gosto de quem gosta de política. De política eu gosto, Eu gosto achava, de político. eu achava o máximo. A imprensa me tratava como o rei, o jornal Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, Lula, o puro. O sindicalista que não gosta de política, ele não quer o poder. 2 anos depois eu estava criando um partido político. Porque o problema é o seguinte, Igor, se você não faz política, alguém faz por você. Sim. E eu considero que a sacanagem que fizeram comigo e me prenderam fez com que ele ganhasse as eleições. Você acha que se Porque fosse você o cara, tu ganhava? Eu dele? ganharia as eleições no primeiro turno. Sério? Sério. Quando me prenderam, eu cresci 15 pontos na pesquisa da opinião Mas pública. por que te prenderam? Não, mas é porque, sabe o que acontece, cara? Eu saí do governo com 87% de bom e ótimo, com 10% de regular e 3% de péssimo. Com todas as mentiras contadas a meu respeito. Ô Igor, você sabe... Não, mas quando tu saiu, tava tudo ótimo, Você mesmo. sabe que eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim? Você sabe que eu tive 60 páginas de revistas contra mim? Você sabe que eu tive 680 primeiras páginas de jornais contra mim? E é por isso que tu fala sobre regular a mídia, Sabe? cara? E as pessoas não falam em regular mídia, veja. Daqui a pouco a gente fala deixa sobre eu- isso, que vamos é um discutir tema- isso também. é. O que eu falo é o seguinte, é que é preciso dizer a verdade sempre. Eu, se fosse um cara que tivesse cometido erro, eu teria saído do Brasil. Eu recebi convite para ir embora do Brasil, para ir para a embaixada. Como eu queria provar que o Moro era um farsante, eu falei, não, eu vou para Curitiba, contra a vontade de muita gente. Contra a vontade dos meus companheiros do sindicato, dos meus filhos, do meu partido. Eu falei, não, eu vou para lá. Eu preciso provar que eles são mentirosos. E ainda contratei um advogado que não é criminalista. Contratei um advogado que, puta, você não sabe como eu fui criticada. O Lula pegou um jovem que não entende de criminalista, ele não tem das quantas, não tem Tu das tava quantas. tentando ser preso? Eu falei, é esse que eu quero. Eu brinco muito com os advogados, que eu falo o seguinte, advogado criminalista não sabe defender inocente. O cara tem que ser culpado pelo poder dar o discurso pro cara. Eu não. Eu estava muito à vontade. Sabe, eu falei, eu vou provar. Você está lembrado do meu primeiro depoimento em Curitiba? Eu falei o seguinte, ô juiz, você está condenado a me condenar porque você já Eu mentiu lembro demais. E aconteceu exatamente o que eu previa. Então, veja, eu me preparei espiritualmente, psicologicamente, para sair da cadeia. Tá? Quando tentaram insinuar que eu deveria fazer um acordo para sair para minha casa com tornozeleira, eu falei, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não vou colocar tornozeleira porque eu não sou pombo correio. E a minha casa não é prisão. A Janja está ali, minha mulher, ela chorou pra cacete que ela queria que eu aceitasse para casa com tornozeleira. Meus filhos queriam que eu fosse para casa. O partido queria que eu fosse para casa. Não, Lula, sai, vai para casa. Não, eu não vou sair para casa, não. Eu vou sair para casa quando eu tiver decretado a minha inocência. Quem me prendeu, que assuma a responsabilidade. Por que eu vou sair para minha casa para o pessoal ficar me xingando? E essa canelinha que mamãe pôs no mundo por nem colocar tornozeleira? Não, cara, não é assim que se brinca comigo. Sabe, não é assim. Porque o Moro é mentiroso. A sentença que ele me condenou, qual foi o crime que eu cometi? Um ato indeterminado. Pergunta para algum advogado o que é um ato indeterminado. Ninguém sabe o que é, só ele. É isso que tá no... O grave é que o Moro conseguiu convencer a imprensa e o Dallagnol de que as mentiras que eles contavam era verdade. Aí eles tinham jornalistas na Folha, no Estadão, no Jornal Globo, na TV Globo, SBT, Record. Sabe? Eles tinham. Então,
era um processo de massificação. Então eu não condeno as pessoas que acreditavam, não. Porque as pessoas não tinham nem chance de pensar. Agora eu precisava provar o contrário. Eu precisava provar, e graças a Deus, eu provei, saí da cadeia maior do que entrei, e estou aqui na disputa. Eu tenho certeza que meus adversários jamais imaginavam que eu ia estar na frente deles. Jamais imaginavam. Eu fiquei livre nos 26 processos que tinha contra mim. Fiquei livre, sabe, em 2 processos votados na ONU, um em Genebra e sabe, e o outro também em Genebra pela ONU, e fui absolvido pela Suprema Corte. Ou seja, não tem mais processo contra mim. Não tem mais processo. O absolvido é forte, Lula. Foi anulado. Isso. E aí o William Bonner foi muito decente. Foi, eu assisti. Quando eu fui no debate, falou: o presidente não deve nada à justiça. Eu assisti. Tá? Porque eu venci 26 processos. Aquele famoso processo do PowerPoint, que eu tinha montado uma rede de quadrilha. Aquele processo, sabe, eu ganhei aquele processo em Brasília. Eu pensei que ia acabar todos quando eu ganhei aquele. Não, mas eles continuaram. Porque o objetivo era me tirar das eleições. Esse era o problema. Tu ficou puto com o Neymar? Por quê? Porque ele fez lá o 22 e tal? Ah, não. Não? Não fico puto. O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Tá. Mas desculpa, continua. Eu acho que ele está com medo que se eu ganhar as eleições eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele está com medo de ver. Caralho. Ele agora obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Veja, você não pode criar um instrumento poderoso, sabe? Pode virar censura. Com esse mundo digital. E deixar a revelia para cada um fazer o que bem entende. Acho que estão sendo, por exemplo, pessoas que, como... Eu vou citar aqui alguém bem controverso, que eu nem concordo. Mas, pô, tem o Alan dos Santos, por exemplo, que foi extirpado das redes sociais. Tem o velho da Van, extirpado das redes sociais também. Eu não sei se isso é benéfico. Não, você não precisa extirpá-lo, você só tem que educá-lo. Ele tem que saber que ele não pode fazer o que ele quer. Sabe, não tem ninguém 100% bom, nem tem ninguém 100% ruim. Todo mundo tem um pedaço bom e um pedaço ruim. Ninguém é puro. Eu, no meu caso, o meu pedaço bom é melhor. Qual foi o cálculo que você fez, cálculo político que você fez pra botar o Alckmin na tua chapa? Porque assim, você sabe, assim, pra mim fica muito claro o movimento político que você tá fazendo. É um movimento que não é de extremos, é um movimento de dialogar com uma galera assim que, pô, antigamente era teu adversário e, portanto, você meio que agrega uma galera ali que não tava contigo antes, você sinaliza que ó, tô aqui conversando com todo mundo. Só que tu, lá na base, e eu converso com uma galera, por exemplo, do Capão Redondo, você deve conhecer o Ferrez, eu converso com o Ferrez também, e tem uma galera nesses lugares que fala assim, porra, caralho, como é que o Lula me junta com o Alckmin, cara? Que porra é essa? Então assim, você ganha de um lado, você perde de outro, como é que tu faz esse cálculo? Aprenda uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. Uma frase dita pelo Paulo Freire. De vez em quando, você tem que juntar os divergentes para vencer os antagônicos. Tá. O que aconteceu? Então, de certa forma, vale qualquer aliança. O que aconteceu? Qualquer não. O Alckmin não é qualquer coisa. O Alckmin é um cara que foi 4 vezes governador de São Paulo, o estado mais importante da federação. Ganhou todas que disputou com o PT. Significa que ele tem alguns méritos. Mas é muito estranho. Então o que acontece? Eu chamei ele para ser vice, porque eu acho que nós vamos pegar o Brasil numa situação pior do que eu peguei em 2003. E nós então precisamos consertar esse país. Nós precisamos consertar o país, sabe, fazer o país voltar à normalidade, fazer com que o Congresso cumpra com as suas funções, executivo execute, o Poder Judiciário julga, e conversar com muita gente, com muito empresário, para que a gente coloque todo mundo para salvar esse país. E o Alckmin tem condição de conversar com um grupo de pessoas que eu não consigo conversar. É isso. Então, ele veio para ajudar a aumentar o leque de pessoas com que a gente tem que conversar. E, sobretudo, a possibilidade de ajudar o Haddad a ganhar as eleições em São Paulo. Eu tenho fé em Deus que você vai me chamar aqui quando eu tiver 1 ano e meio de mandato. Porque todo mundo sonha trabalhar sem ter patrão. Todo mundo sonha.
Eu, quando era torneiro mecânico na Vilar, eu sonhava pedir a conta e trabalhar de táxi. Olha que bobagem. Montar um bar. Se eu montasse um bar, eu bebia tudo, cara. Todo mundo quer ter uma casinha, Igor. Todo mundo quer ter uma casinha. E nós fizemos um programa chamado Minha Casa, Minha Vida, que foi o maior programa habitacional da história desse país. Contratamos 4 milhões e 100 mil casas. E as pessoas que ganhavam pouco não pagavam. E a escritura saiu no nome da mulher. Tá? Nós temos que voltar com esse programa. Sabe? Todo mundo quer ter um empreguinho e ganhar um salário bom. Todo mundo quer que o filho ande bem vestido, as criancinhas vá para a escola com a barriga cheia. Isso não é exagero, isso é o mínimo que a Bíblia diz que a gente tem que ter, que a Constituição diz que a gente tem que ter. Veja uma coisa absurda. Está na Constituição que a mulher e o homem têm que ganhar salário igual se fizer trabalho igual. A mulher ganha, sabe, 60% do que ganha o homem. Então essa é uma coisa que nós vamos regular. Nós vamos regular. Pode ficar certo, nós vamos regular para a mulher ganhar igual ao homem se ela fizer a mesma função. E às vezes a mulher tem mais competência que o homem. Quando tu fala em regulação de mídia, tu não tá falando de censura não, né? Não, não estou falando de censura, eu sou inimigo da censura. Entrei na política contra a censura. O que eu quero fazer é o que eu estou dizendo. Tem coisa que a sociedade tem que participar para mudar. Sabe, eu não vou citar coisa aqui, mas tem canal de televisão, sabe, que só fala asneira, só fala grosseria, só ofende. Sabe, eu tenho que ter uma regulação. A última regulação da mídia eletrônica é de 62. Então nós precisamos chamar a sociedade para discutir. Se você fala em chamar a sociedade, eu fico mais tranquilo. E a gente pode fazer uma regulação como a legislação inglesa, como a legislação americana, como a legislação alemã. Ninguém quer uma regulação como Cuba. Tá. Ninguém quer. Ninguém quer uma rádio que só fala aquilo que interessa ao governo, a televisão que só fala aquilo que interessa ao governo. Ninguém assiste. Ficaria chato pra caramba. O que nós queremos é uma coisa plural, que todo mundo ia ter direito a participar, que a oposição tenha direito de resposta, que as pessoas ofendidas tenham direito de resposta. É o mínimo. Veja, se você falar uma coisa aqui no teu programa e ofender alguém, e esse alguém ligar para você e falar: ô companheiro, a gente pode ter o direito de resposta, você não vai dar? Geralmente sim. É lógico, tem que dar. Tem que dar uma chance à pessoa provar, Igor. Então é isso que nós queremos. Tá. Nós queremos. Eu não sei se a gente consegue fazer tudo isso, mas, por exemplo, você pega os canais de televisão, todos eles têm retransmissores. A Record tem retransmissor, a Globo, o SBT. Agora, nos estados, não tem programa local. A única liberdade que eles têm é fazer um jornal das 7 da manhã, o jornal da meio-dia e o jornal da 8 da noite, meia hora de jornal. O restante é divulgando o dia inteiro os enlatados, sabe, que a matriz daqui de São Paulo reproduz. Você não acha que era justo criar condições para que tivesse 3, 4 ou 5 horas de programação local, regional, para dar emprego para artista lá, para dar emprego para a Câmara lá, para dar emprego para um monte de gente lá? Tem que ver se é possível, né? Talvez não seja só na canetada que resolve isso. Não, deixa eu te contar, não é na canetada não. É que é muito fácil, o cara ganha uma retransmissora lá, e o cara fica ganhando o percentual da publicidade, sem nenhum compromisso de nada. Sabe? A RBS no Rio Grande do Sul tinha programa local. Eu conheci no Maranhão, tinha uma cidade lá que tinha um programa do SBT que era local, programa de auditório. Porra! Sabe? Então, é preciso mudar, gente. Nós estamos no século XXI. A gente está repetindo a mesma coisa do século XX. Vamos para a internet, pau no cu da TV. Nós temos 9 pessoas que são donas de todos os meios de comunicação no Brasil. Isso é horrível. É. Mas você me chama outra vez. Eu te chamo outra vez. Me chama outra vez, se eu for presidente, você me chama. Tá. Sabe? Tá. E se eu não for, você me chama também. Tá bom. Sabe por quê? Porque não sendo candidato, eu posso falar coisa que aqui como candidato. Sabe que o mundo é cheio de frescura, muito. Sabe, o jogador de futebol pode fazer o que quiser, o artista pode fazer o que quiser, a artista pode fazer, mas o político não, ele tem que ser assim, durão. Tá. Sabe? Tudo, até o sorriso do Estuquinha vive. Sorri, presidente, sorri, presidente. Sabe? Não tem tá as com coisas. Você há 22 anos, não sabe o que tá falando. Mas, Igor, deixa eu te falar uma coisa, olha.
Não é por Lula, não. Se você puder ajudar a desmontar a rede de fake news nessa campanha, ajude, cara. Ajude, você estará prestando um serviço extraordinário à sociedade. Tá? Se você puder, todo o programa teu fala, gente, vamos votar, é importante votar. Sabe? Eu considero que seja importante votar também. Sabe, mas fala isso, você tem um público extraordinário, convença as pessoas a ir votar. É bem importante, não precisa dizer, vai votar no Lula, não precisa dizer, não vou exigir tanto de você assim. Sabe, mas de qualquer forma, você até parece comigo. Caralho, já ouvi isso tantas vezes, cara. Mas obrigado, Lula. Olha, obrigado deixa eu por te vir. contar. Todo mundo que veio aí, Deixa eu te obrigado. contar, foi um prazer te conhecer. Deixa eu ver tu de óculos, bota o óculos aí, deixa eu ver. Isso aqui é quando eu quero parecer intelectual. Caralho, olha lá, Janzão. Foi disso aqui que a Janja se apaixonou. Obrigado, Agora, cara. deixa eu te contar. Eu tô agradecido você ter me convidado para vir aqui, porque a gente precisa ter liberdade para falar as coisas que o povo precisa ouvir, sabe? E é importante parar de pregar para Deixa eu te contar uma convertido. coisa, cara. Vou contar uma coisa. Eu sei o que é a fome. Você sabe que na minha terra natal, onde eu nasci, em Garanhuns, eu vim comer pão pela primeira vez em São Paulo com 7 anos de idade. Lá o café que a gente tomava era uma cuia de farinha. Tu comia o que lá? Com café. Farinha com café. Farinha. Minha mãe conta essa história. A gente pegava café, colocava farinha, pegava o café, jogava lá, fazia um mingau. E é aquilo que você comia. Sabe? E eu tô hoje fortão, bonito, ó. 76 anos. Até casei, pô. Até casou.